Boa noite, futuros estudantes Unicel, Univesp, sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje será a nossa 15ª aula, galera. Olha, já estudamos bastante, hein? Mas ainda tem muita coisa ainda para absorver, né? Hoje nós vamos ter uma aula que vai ajudar vocês a esclarecer um pouco melhor a aula de sexta-feira. Vocês tiveram uma ótima aula na sexta-feira. Hoje vocês terão uma complementação dessa aula, então fiquem atentos. Antes de nós iniciarmos, eu preciso dar alguns recadinhos que vocês já estão acostumados a ouvir, mas eles são importantes. Para quem não me conhece ainda, acredito que não tenha ninguém, mas vou me apresentar. Eu sou a Degmar, coordenadora da Unicel Parque do Carmo, e aqui nós estamos juntos com um grupo de unipolos, que é formado pelos polos da Zona Leste, e nós temos essa descrição inicial que está linkando aqui os polos que fazem parte dessa ação voluntária, né? E nós estamos aqui com a aula sendo gravada, é muito importante que vocês saibam que a aula está sendo gravada, e por isso as câmeras e os microfones ficarão fechados. Mas hoje, como a gente tem um marco aí, a 15ª aula, ao final, nós vamos liberar a câmera de vocês para a gente tirar uma foto de todo mundo junto. Então, a gente vai liberar só para fotografar, mas bem no finalzinho. Então, eu queria que vocês se preparassem aí para a gente fazer aqui um marco dessa 15ª aula. Não se esqueçam que as aulas estão sendo gravadas e estarão disponibilizadas no nosso canal no YouTube, @Unipolos. Então, vocês poderão acessar esta aula assim que ela estiver disponível e também as demais aulas que vocês já participaram. Além das aulas que nós participamos este ano, tem outras aulas gravadas de outros anos que com certeza ajudarão vocês aí nessa formação para o pré-vestibular. Então, fiquem atentos, quem ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal para vocês receberem as nossas notificações. Como vocês já sabem, todos os professores que trabalham conosco também são voluntários, eles estão cientes disso, e hoje a gente tem uma alegria e uma satisfação imensa de receber aqui a professora Helena, que tem um currículo bastante vasto, uma pessoa bastante preparada para trabalhar com vocês. Então, eu queria apresentar a nossa queridíssima Helena de Oliveira Beleza Negro. Ela é doutora e mestre em Filosofia e Língua Portuguesa pela Universidade de São Paulo, especialista em Educação à Distância pela Universidade Federal de São Carlos. Atualmente atua no ensino básico, no nível médio e técnico no Centro Paulo Souza, ministrando aulas de língua portuguesa e literatura. Também atua no ensino superior no Centro Universitário Santana desde 2018, em pedagogia e posteriormente nos cursos de licenciatura, ministrando as disciplinas de comunicação e expressão e metodologia e prática de ensino da língua portuguesa. Professora Helena, nós temos um enorme prazer em receber a senhora aqui hoje. Em nome dos coordenadores da Unipolos e em nome de todos os alunos presentes nesta aula online, nós gostaríamos de agradecer desde já o seu voluntariado, a sua presença, por nos doar aí um pouquinho do seu tempo e do seu conhecimento. A gente está muito feliz de recebê-la aqui com esse currículo tão completo, né, gente? A gente vai ter aqui, com certeza, nós vamos ter uma super aula. E a gente agradece desde já, professora Helena, seja muito bem-vinda e muito obrigada, viu? A palavra é sua, esteja à vontade, e a senhora que comanda aqui a aula. Obrigada, o prazer é meu, Degmar. Vou conversar um pouquinho com vocês e vou apresentar. Tem uma apresentação que eu acho que pode ilustrar e referendar um pouco mais sobre a produção de texto. Eu que agradeço a oportunidade, fico muito lisonjeada de fazer parte desse momento e estou à disposição. Sempre que precisarem, o mesmo conteúdo que eu trabalho já nas minhas aulas de ensino médio é o conteúdo que eu vou apresentar para vocês com um pouquinho mais de detalhamento.
porque são situações que eu percebo nos textos dos alunos, as dúvidas que eu percebo nos textos dos alunos. E é isso que a gente vai conversar um pouquinho hoje. Eu não sei se eu vou ser repetitiva, falar as mesmas informações que a professora anterior comentou na aula de redação que eles tiveram, mas eu espero que seja produtivo para todo mundo. Obrigada pelo convite será. novamente. Vamos lá. Gente, boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou apresentar um PowerPoint. E nesse PowerPoint, o objetivo é ilustrar os pontos do texto dissertativo, porque todo mundo fica muito na dúvida. A gente trabalha com vários gêneros textuais que são dissertativos, mas cada um tem a sua especificidade. Então, há gêneros textuais dissertativos em que a gente pode usar determinadas estruturas, e há o texto dissertativo argumentativo, que é o nosso foco, é o do vestibular, com exceção da Unicamp, que trabalha não com o modelo dissertativo argumentativo que a gente conhece, como o da FUVEST ou do Enem, dos vestibulares tradicionais, mas trabalha com argumentação. Então, é importante que vocês consigam argumentar, consigam colocar o ponto de vista de uma maneira formal e de uma maneira universal, ou seja, de uma maneira que eu coloque a minha opinião sem dizer que sou eu, porque dentro do texto dissertativo argumentativo, a primeira pessoa está arriscada. Então, a gente não pode colocar, na minha opinião, isso é muito ruim. Você pode informar que, na sua opinião, aquela situação é muito ruim, desde que essa sua opinião seja a opinião da sociedade, a opinião de todos, a opinião do senso comum. Isso é importantíssimo e a gente vai ver por quê. No modelo dissertativo argumentativo, que é o modelo de texto que a gente vê em todos os vestibulares, aliás, 90% deles, com exceção de alguns. No caso, eu falo dos vestibulares mais recorrentes de São Paulo, que o pessoal foca muito em Unesp, Unicamp, FUVEST, e o Enem, que acaba sendo utilizado em nível nacional para as federais. Então, vamos lá. Deixa eu projetar. E agora? Agora sim, tudo ok. Tá, perfeito, vamos lá. Então, existem várias obras que trabalham com texto dissertativo. Eu gosto muito dessa obra do Pacheco, é Agnello Pacheco, que é um livro curto e objetivo, e ele traça para a gente o ponto a ponto de como escrever um texto dissertativo argumentativo. Lembre-se que o texto dissertativo argumentativo, no padrão dos vestibulares, ele não pode ultrapassar 30 linhas. Você vai receber, para quem nunca prestou um vestibular, nunca fez uma prova. É uma folha com as linhas pautadas, 30 linhas, é o máximo. Nossa, mas eu gosto tanto de escrever, eu costumo escrever 40, 50 linhas. Então, está na hora de você treinar. Colocar as suas 40 linhas, não cerceando a sua criatividade, mas as suas 40 linhas devem caber em 30 linhas. Ai, mas eu tenho muita dificuldade de escrever, eu sempre escrevo 10 linhas. 10 linhas não avaliam o texto, não avaliam o seu repertório social produtivo. Então, é importante que você escreva pelo menos 20 linhas desse texto. Para o Enem, o título não é um ponto que tira nota, mas nos outros vestibulares, toda redação é como um filho, todo filho tem um nome. Você tem que dar um título para sua redação, mas eu vou explicar a diferença entre título, tema e assunto, porque eu percebo que muitas vezes isso gera dúvida. Então, vamos lá, o que é um texto dissertativo? O texto dissertativo, ele é a discussão de ideias, a argumentação do raciocínio. É argumentação e raciocínio. Quando a gente faz um debate, quando a gente discute alguns pontos de vista, eu estou argumentando, estou apresentando o meu ponto de vista. Eu estou dissertando, eu estou argumentando. A grande questão é que quando a gente precisa escrever esse nosso ponto de vista, ele tem que obedecer algumas regras, algumas palavras modalizadoras que vão fazer desse argumento algo aceitável.
que vão fazer desse argumento algo formal. Porque quando eu falo, muitas coisas são permitidas na fala, como as gírias, como a entonação, isso faz parte da nossa comunicação. Ela é permitida até certo modo, vocês já devem ter visto as variedades linguísticas, fala formal e informal, então, dependendo de onde eu esteja, a formalidade e a informalidade, elas podem ser bem ou mal aceitas. Então, é interessante que a gente divida isso. Mas, pensando no texto escrito, sempre a formalidade, ela vai ser prezada, e além da formalidade, um texto que respeite a língua portuguesa culta. Nada de gíria, nada de emoji, nada de recado. Então, principalmente para aqueles alunos que estão ainda no ensino médio, que costumam, vamos mandar um recadinho para o meu professor, quem sabe? Isso não funciona para um avaliador. Se você manda um recado para ele, você vai invalidar o seu texto todo, ele pode até achar o seu recado bonitinho, ele vai ficar comovido com o seu recado, dependendo do recado. Vai até entender o seu ponto de vista, mas ele não vai poder validar o seu texto. Você anula a sua redação quando você manda um recado, quando você coloca um emoji, quando você faz um desenho, quando você assina o seu texto. Então, muita seriedade quando a gente vai fazer um texto dissertativo argumentativo, já pensando no dia de exame, no dia de prova, tá? E quando a gente pensa em dissertação e argumentação, é muito importante que a gente tenha informação. Como que eu consigo informação? Lendo, antenando-se com as informações gerais. Então, política, economia, filosofia, sociologia, história, geografia, todas essas informações são muito importantes para a gente criar um repertório sociocultural produtivo. E o que é o repertório sociocultural produtivo? É todo o conhecimento que eu tenho, não só do meu estudo para o vestibular, mas do meu conhecimento de mundo. Porque vocês têm um conhecimento de mundo, vocês já viram muitas coisas, já leram muitas coisas. E a partir dessa literatura, desse conhecimento que vocês têm, é que vocês poderão, e isso auxiliará na escrita do texto dissertativo de vocês. Literatura faz parte de um repertório sociocultural produtivo. As notícias, os dados concretos também fazem parte de um repertório sociocultural produtivo. Todas essas informações fazem parte do seu arcabouço intelectual. Falando muito rápido, Degmar, você me dá um toque, que aí eu dou uma paradinha, tá? Eu costumo acelerar e aí vai que vai, eu não percebo que estou falando rápido e talvez não seja compreendida. Fica tranquila, a gente tá de olho aqui no chat, se tiver alguma colocação dos alunos, a gente passa para você, tá bom? Só lembrando obrigada. Aí para os alunos que qualquer dúvida é só colocar no chat que a gente transmite para a professora, tá? Às vezes, se for alguma questão que não é oportuna para o momento, a gente espera um pouquinho, mas a gente repassa. Então, pode ficar tranquila, viu, Helena, que a gente está de olho aqui. Se precisar, a gente interrompe e fala com você, tá bom? Senão, a gente deixa para o final. Obrigada. Quando a gente pensa a gente vai fazer uma prova, e aí eu recebi uma folha. Geralmente, essa folha tem alguns textos, a gente chama de texto motivador. E dentre esses textos, depois eu tenho o tema, é mais ou menos assim. Aqui eu peguei picotadamente o tema do Enem de 2022. Eu tenho a proposta da redação, mas eu peguei 2 textos motivadores dos 4. Pode ser um infográfico, pode ser uma divulgação, pode ser uma imagem, uma propaganda. Os textos motivadores, eles nos dão base para argumentação não, mas para o desenvolvimento do texto. Então, quando eu penso um assunto, o assunto é algo muito geral. Por exemplo, se a gente vai fazer uma dissertação e o tema é a influência das queimadas, a influência do aquecimento global no mundo atual. Nossa, é bem amplo, né? Eu posso falar
do aquecimento global, eu posso falar de meio ambiente, não só pensando em Brasil, mas pensando no mundo todo. É bem amplo, mas é um tema que eu posso abordar em nível internacional. Eu não preciso falar só do Brasil. Agora, se fosse a influência do aquecimento global na agricultura, no cenário brasileiro em 2021. Está bem específico, né? Eu estou falando da agricultura no Brasil em 2021, é um ano específico ainda. Um tema muito específico, muito fechado. Mas isso que eu acabei de falar vai ser o seu título? De jeito nenhum. O seu título é o nome que você vai dar para a sua produção textual. Ou seja, o título não deve ser igual ao tema. O tema é o que o avaliador solicita. O título é o nome da sua produção. A sua produção de texto é o seu filho. E o título é o nome que você vai dar para a sua criação. Pode ser um livro, pode ser um artigo que você fez, pode ser um conto, uma poesia, um poema. É a sua criação, é a sua produção. E essa produção tem que ter um nome, tem que ter um título. Mas e o assunto? O assunto desses dois temas que eu sugeri é o meio ambiente. Então, o assunto é algo muito mais amplo. Dentro do assunto, eu tenho o tema que delimita a informação que o assunto trata, e depois do tema, ou seja, inserido dentro daquele tema, vai haver o título. Então, aqui, pensando nessa proposta de redação do Enem de 2022, olha só o que o Enem colocou. Eu peguei do próprio exame. A partir da leitura dos textos motivadores, eu tenho o texto motivador 1 e 3, que foram dois textos exemplos que eu peguei. Eles falam justamente da questão do acesso ao registro civil. Então, o texto 3 fala exatamente da certidão de nascimento. A certidão de nascimento é o primeiro e o mais importante documento do cidadão. Com ele, a pessoa existe oficialmente para o Estado e a sociedade. Só de posse da certidão é possível retirar outros documentos civis, como a carteira de trabalho, a carteira de identidade, o título de eleitor e o cadastro de pessoa física. Além disso, para matricular uma criança na escola e ter acesso a benefícios sociais, a apresentação do documento é obrigatória. Então, aqui eu tenho uma informação sobre a certidão de nascimento, quão importante ela é. E aqui eu posso pensar em vários assuntos que retomam isso. Poxa, será que todo mundo tem certidão de nascimento? Será que eu li alguma coisa em algum lugar que nem todas as pessoas brasileiras, todos os brasileiros têm acesso à certidão de nascimento? E esse dado aqui é do Senado.leg. Aí eu tenho um outro dado. Toda sexta-feira, um ônibus azul, e aqui eu tenho uma parte de uma tese de doutorado em História. Toda sexta-feira, um ônibus azul e branco estacionado no pátio da Vara da Infância e da Juventude, na Praça 11, centro do Rio, sacoleja com o entra e sai de gente a partir das 9 horas. Do lado de fora, nunca menos de 50 pessoas, todas pobres ou muito pobres, quase todas negras, cercam o veículo, perguntam, sentam e levantam, perguntam de novo e esperam sem reclamar, o tempo que for preciso. Adultos, velhos e crianças estão ali para conseguir o que no Brasil é oficialmente reconhecido como o primeiro documento da vida, a certidão de nascimento. Ao longo do discurso desses entrevistados, fica clara a forma como os usuários se definem. Um zero esquerda, um cachorro, um nada, pessoa que não existe. Entre outras, todas são expressões que conformam claramente a ideia da pessoa sem registro de nascimento sobre si mesma, como uma pessoa sem valor, cuja existência nunca foi oficialmente reconhecida pelo Estado, ou seja, uma pessoa sem identificação. E aqui, sem identificação civil. A proposta de redação. E é nesse trecho que a gente tem que se ater muito. Então, eu tenho dois textos motivadores. Ah, professora, mas o avaliador já deu texto motivador, eu não conheço nada sobre o tema. Ah, vou copiar e colar, tá tudo certo. Eu copio, porque eu não sei nada sobre, e aí eu consigo pelo menos fazer umas 20 linhas, tá tudo certo. Cópia, em qualquer vestibular é nota 0. Por quê? Se você copiou, quer dizer que você não tem nenhuma produção autoral. Você não tem
argumentos. Ué, você copiou, você não tem um conhecimento, um repertório sociocultural produtivo, porque você reproduziu o que o exame te deu. Por isso que você leva nota 0. O aluno leva nota 0 quando copia. Professora, e se eu falar palavras diferentes? Falar com palavras diferentes dá quase no mesmo. A questão é que quando a gente falar palavras diferentes, fala diferente, tinha um personagem humorístico, fala diferente. Quando eu falo diferente, eu parafraseio. A paráfrase não é passível de nota 0, dependendo do critério do vestibular, e cada vestibular tem o seu. Mas você não vai tirar uma nota muito boa, mas também não vai zerar. Mas paráfrase não é interessante. Por quê? O que o avaliador consegue identificar da sua produção com uma paráfrase? Que você não conhece o tema, que você não tem conhecimento, não tem repertório sociocultural produtivo. E isso não é bom quando você faz. Então, não é interessante. É um exercício que a gente pode fazer como um exercício, mas não para um vestibular, porque quando eu parafraseio, eu falo com palavras diferentes. Então, falar diferente é algo que é dado. Você vai treinar o seu vocabulário. É importante a gente ampliar o vocabulário, mas não no exame. O exame não é o momento da tentativa de ampliação do vocabulário, porque você vai perder muitos pontos. Você vai ter uma produção mediana ou muito ruim, dependendo dos critérios, porque cada vestibular tem o seu. Sobre os critérios dos vestibulares, os cadernos de vestibular trazem os critérios, eles trazem como eles avaliam os alunos e como as notas são pesadas a partir de cada critério que ele adota. Então, o Unicamp faz isso, a FUVEST tem isso também, o Enem tem a cartilha do participante. Essas informações eu retirei da cartilha do participante do Enem, está no site do INEP. Então, é bem interessante. A gente tem dúvida como os vestibulares nos avaliam? Deem uma olhada carinhosa no manual do estudante, naquele prospecto que é entregue para você quando você faz a inscrição. Nos anos anteriores, eles ficam disponíveis na internet. Então, o acesso não é difícil, não é proibido. Então, a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos Helena, construídos... Oi! Só aproveitando que você tocou nesse assunto no Manual do Aluno, nós tivemos uma aula explicando para os alunos como é que a gente acessa ótimo. esse manual, como é que eles vão ter essas informações e outras informações importantes. Então, quem não assistiu essa aula foi gravada e já está disponível no nosso canal no YouTube. É só visualizar lá, quem tiver dificuldade para acessar esse material, dá uma olhadinha na aula. Se ainda surgir alguma dúvida, entre em contato com o pessoal do Polo, que a gente auxilia vocês aí. É muito importante que vocês acessem o Manual do Aluno, como nós mencionamos na nossa segunda aula aqui na preparação do vestibular. Tá bom? Era só para reforçar essa sua questão, porque realmente é muito importante. E os alunos acabam esquecendo de acessar esse manual. Verdade. E tem todas as regras para a prova, a pré-prova, o pós-prova, né? Tem todas as informações importantes aí para todo mundo ir bem, gabaritar, fazer tudo direitinho aí no vestibular. Obrigada. Então, a proposta da redação qual é? A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação, ou seja, tudo que você viu até hoje, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2, daquela viagem que você fez, ao longo da sua formação, ao longo da sua trajetória de vida. Redija texto dissertativo argumentativo, com modalidade escrita formal da língua portuguesa. Escrita formal, não prevê emoji, não prevê gírias. Ok. Sobre o tema invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. No Brasil, ele já delimitou o tema, então eu tenho aqui o tema, invisibilidade e registro civil. A questão é o registro civil. Garantia de acesso à cidadania no Brasil. Ah, mas eu conheço muito, li vários textos que falam sobre a invisibilidade na Índia.
Olha, você pode até citar a invisibilidade na Índia como um exemplo para se apropriar ou para voltar ao tema brasileiro. Mas se você falar só da invisibilidade mundial em outros países, você está fugindo ao tema. Na pior hipótese, na melhor das hipóteses, você está tangenciando, que vai te garantir uma nota muito ruim. Então, atente-se ao tema. Isso não é o título, é o tema. O título é o nome que você vai dar para a sua produção. Apresentando proposta de intervenção, e aqui o Enem, diferente dos outros vestibulares, ele pede uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos. Geralmente, os padrões das redações nota 1000 trazem na conclusão a proposta de intervenção, mas você pode apresentar essa proposta de intervenção no decorrer do seu texto. Ela não precisa ser necessariamente colocada ao final do texto, mas ela tem que existir. E a partir do momento que você deixa de fazer essa proposta de intervenção, você pode zerar em uma das competências, das 5 competências da prova. Então, o diferencial do Enem para as outras, não vou dizer que é um diferencial, mas é a modalização desses critérios. E a solicitação de uma proposta de intervenção, porque você pode fazer uma conclusão que tem uma proposta de intervenção, mas não uma proposta de intervenção que seja tão detalhada quanto o Enem pede. Você pode fazer uma conclusão que retoma a introdução, você pode fazer uma conclusão que seja uma frase de efeito, que tenha uma finalização que remeta a parte do seu texto, mas para o Enem, o ideal, ainda que você use esse tipo de conclusão, você tem que apresentar uma proposta de intervenção. Não é uma das possibilidades, é essa possibilidade. Por que eu estou falando do Enem? Porque a apresentação está com enfoque no Enem, especificamente. Não que os outros vestibulares não sejam importantes, todos eles são importantes, mas o Enem, ele pede informações que os outros vestibulares não pedem. Ah, mas eu posso fazer o modelo do Enem e outros vestibulares? Depende do critério do vestibular. Tem vestibular que não apenas se você faz uma proposta de intervenção padrão Enem. Ele não vai tirar nota. Mas se você não colocar um título, ele vai tirar. Então, tomem cuidado. Saiba de como funciona o texto dissertativo argumentativo e saiba diferenciar quando eu uso o quê. Porque no Enem, pelo menos até o ano passado, os alunos não eram apenados pela ausência do título. Isso não era um ponto. Mas ele pode mudar. Então, fiquem alertas. Aqui, olha só o que ele coloca. Isso aqui já é parte da competência 2, competência 4. Selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa do seu ponto de vista. Então, eu tenho que apresentar argumentos, informações de forma coerente e coesa. O que é a coesão e a coerência? A coesão é um texto que tenha unidade entre os seus parágrafos. A coerência é um texto que não se contradiga. Então, de repente, lá no segundo parágrafo, eu falo que é muito importante que todo cidadão brasileiro tenha o seu registro civil, e para isso o Estado deve tomar medidas cabíveis. E aí, lá no final, no quarto parágrafo, eu menciono que isso é irrelevante, porque existem outros meios de identificar os cidadãos, e o Estado em nada se refere a isso. Ué, mas lá em cima você não falou uma coisa, como que você fala outra no final? Isso é coerência. Então, o texto ele tem que ser coerente. A sua argumentação, o seu ponto de vista, ele tem que ser fundamentado até o final do seu texto. Tranquilo? Mas pensando nessa estrutura do texto dissertativo, nossa, mas o que eu coloco na introdução? Porque começar é sempre mais difícil. Como que eu começo um texto? Da onde eu parto para começar um texto? Eu fico horas pensando na introdução, pensando que no vestibular a gente não vai ter horas para fazer o texto. São 4 a 5 horas de prova, então eu tenho 1 hora para fazer o rascunho, mais 1 hora para passar limpo no máximo.
E as outras questões? Eu tenho uma prova toda, não é só redação, não é a prova de redação, é a prova de língua portuguesa e redação. Então, eu não tenho 4 horas para escrever a redação. É um tempo bem curto. Se a gente tem uma dificuldade de escrita, o interessante é treinar, praticar. Então, escrevam semanalmente produções textuais, ou diariamente. E sempre peçam para alguém ler, de preferência, o professor que vai analisar o seu texto, algum amigo que tenha um senso crítico bacana. É importante que o seu texto seja revisto, por quê? Isso vale para tudo, não só para os pré-vestibulantes, mas para qualquer estudante. Quando eu escrevo, é a minha produção, para mim está muito óbvio que eu coloquei ali, porque é a minha criação, então as ideias estão muito claras. Mas quando o outro lê, será que ele vai entender? Então a gente sabe se o nosso texto está muito bom, ou ele está claro, ele está conciso, se ele está incoerente, quando o outro lê. E quando aquela pessoa entende. Se aquela pessoa apresenta muitas dúvidas, o texto não está claro. Se o texto está ruim, a frase está sem estruturação, e às vezes eu não percebo isso. Por isso que é importante. Estou colocando aqui. Ai, meu Deus. Então vamos lá. Pensando na introdução. Como que eu faço uma introdução? Bom, a minha introdução tem que partir. Eu posso fazê-la de 2 formas. Aliás, mais de 2 formas. Mas a priori, eu posso definir o tema ou fazer um resgate histórico que remeta àquilo. São possibilidades de uma introdução. Aí, no segundo e no terceiro parágrafo, eu vou contextualizar aquela introdução e até mesmo aquele argumento que eu pensei, a partir de argumentos, exemplos, dados concretos, autores que validam meu ponto de vista, porque eu tenho esse ponto de vista, mas será que alguém valida esse meu ponto de vista? É importante que vocês tragam referências, porque além da referência, validar o seu ponto de vista, você mostra também para o avaliador que você conhece aquela informação profundamente. Então, você trouxe um ponto de literatura, ou um ponto de um geógrafo que fale sobre aquilo, um historiador, um filósofo, com propriedade. Então, dica. Eu adoro memorizar frases famosas, frases de filósofos famosos. Ok, é uma estratégia colocar citação direta, a gente chama de citação direta. A gente vai falar mais à frente sobre isso. Mas você conhece o filósofo? Você já leu sobre ele? Conhece o contexto? Porque se você simplesmente usa de uma estrutura fixa para copiar e colar frases como se fossem frases de efeito, o seu texto vira um grande monstro. Ele não vai fazer sentido. Ele vai ficar incoerente. É como uma charge, na realidade, o Facebook, tempos atrás, tinha um cavalo que estava perfeito da metade para trás. Pena que eu não encontrei a imagem para trazer para vocês. E a outra parte dele era um desenho assim muito mal feito, era quase uma garatuja. E aí tinha um rodapé escrito trabalho em grupo, quando cada um faz a sua parte. Quando eu me aproprio de frases soltas para estruturar um texto, eu acabo transformando o meu texto em um grande monstrinho, porque ele não tem unidade. Então, é importante que eu me aproprie daquele tema, daquele autor, ou daquele filósofo, daquele historiador que seja, para conversar com as ideias dele. Então, é muito comum os alunos citarem Bauman, que é um filósofo moderno, tem obras muito interessantes, ou quando não, Platão. É interessante, é o clássico, conhecidíssimo, mas tá com qual base? Eu já vi, já li há
Teoria da Caverna, eu li o Mito da Caverna, eu li o livro, eu li algum livro do Platão, de Sócrates, na realidade, que cita Platão. Eu li os diálogos platônicos, eu sei quem é o Platão, sei quem é o Bauman, eu não faço ideia, eu sei que eu peguei na internet, memorizei essas frases e elas vão ficar lindas na minha redação. Então, tomem cuidado com isso. Isso é perigoso. E a conclusão pode ser a retomada da introdução, uma proposta de solução, uma reafirmação da tese. Então, dividido por partes, a gente vai para a introdução. Quando a gente pensa na introdução, o que a gente deve inserir na introdução? Vamos pensar, quando você vai começar a ler um livro, onde a gente começa? Pelo início, óbvio, né? Eu vejo a orelha do livro, é interessante, ele fez um bom resumo. Aí eu vou no primeiro capítulo. Quando eu começo a ler o primeiro capítulo e ele não chama a atenção, você vai continuar lendo o livro? E o primeiro capítulo começa pelo primeiro parágrafo. O primeiro parágrafo tem que te prender de alguma forma. Então, o cartão de visita da sua redação é a sua introdução. Ela tem que estar muito bem delineada. Ela tem que chamar a atenção daquele avaliador. Claro, independente se ela é interessante ou não, o avaliador está ali para ler, ele vai ler aquela introdução de toda forma. Mas se você começa com uma letra de música, um verso de uma letra de música, por exemplo, isso já não chama tanta atenção. Nossa, é uma música comum. E onde ele vai chegar com isso? Você tem que caprichar nas linhas posteriores. Mas é legal citar letra de música? Depende. É moda citarem Renato Russo. Monte Castelo, aquela música é linda, gente. Monte Castelo é Camões, parte da Bíblia. Que ótimo, Renato Russo era muito inteligente, tinha um repertório sociocultural produtivo, conhecia outras literaturas, se apropriava delas para fazer as letras. Bacana. Então, por que a gente não vai na fonte? É praticamente um APUD. O que é APUD? É a citação da citação. Vocês nunca leram um livro que diz citado por. Quando a gente vê o livro que faz uma citação e diz citado por, quer dizer o seguinte: aquele autor leu outro autor e está citando aquele outro autor. Vamos ver a fonte. Porque se isso é muito interessante, imagina a fonte. Deve ser mais interessante ainda. Então, cite a fonte inicial. Vá no Camões, leia os sonetos, que é parte da matéria de literatura que a gente vê primeiro ano do ensino médio, que vocês revisam no cursinho também, que muitas vezes é cobrado no vestibular, outras vezes não. Agora, a FUVEST, por exemplo, está cobrando Barroco, o Gregório de Matos, mas não cobra Camões, mas muitos anos atrás ele cobrava sonetos de Camões. Então é importante que a gente conheça todas as literaturas, todas as escolas literárias, porque isso também pode ser parte de uma boa argumentação. Porque toda literatura conversa com um momento social, histórico, geográfico, e você pode ter um gancho para argumentar com o seu tema. Foi o que aconteceu, inclusive, com esse tema do Enem. Muitos alunos se apropriaram do tema para falar de Vidas Secas, que não era nem o livro que estava sendo cobrado na época, nos vestibulares. Nenhum vestibular da época estava cobrando, pelo menos em São Paulo, o Vidas Secas. Mas é um livro clássico que muitas pessoas já leram, aliás, todo mundo deveria ter lido. Se vocês não leram, leiam, do Graciliano Ramos, e conta muito da questão das pessoas que estão em uma situação desfavorável no Nordeste brasileiro. Então, voltando aqui à introdução, eu faço um roteiro, faço a referência ao tema a ser discutido, ao formato de organização. Eu posso fazer esse roteiro fazendo o rascunho mesmo. Eu tenho uma folha de rascunho, todo vestibular te dá uma folha de rascunho. E nessa folha de rascunho eu posso fazer um roteiro. O que eu vou falar na introdução? Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro, conclusão.
qual assunto eu vou abordar? Esse assunto aqui, eu quero colocar esse exemplo. No terceiro parágrafo, eu vou colocar o argumento de autoridade, que eu vou ratificar com um dado concreto. E no primeiro, eu vou fazer uma retomada histórica para falar desse argumento de autoridade que eu estou pensando em usar. Tudo isso pode ser um fluxo bem simples na sua folha de rascunho para um desenho, para que você possa realmente dar corpo para a sua redação. E aí, nesse seu primeiro parágrafo, você já tem que colocar o que você pensa sobre aquele assunto. Olha, eu penso que é um grande absurdo as pessoas não terem identificação. Eu penso é um erro terrível. Você pensa isso, e realmente isso é errado. É um ponto de vista. Você tem o seu ponto de vista, você tem a sua tese, parte da sua tese, porque você pensa que é errado, mas como isso pode ser solucionado? Bom, isso deve ser solucionado com medidas governamentais. É muito amplo, é muito genérico, é um exemplo que me veio à mente aqui. Existem exemplos muito melhores que esse, mas é só um exemplo de ponto de início. Mas nunca colocar a primeira pessoa, porque o seu texto dissertativo argumentativo tem que ser a fala da sociedade. Então, esse eu penso vai virar. É necessário traduzir. Eu penso que a situação, a ausência de documentação deve ser sanada imediatamente. Dessa forma, é necessário tradução ou possibilidade de escrita. Dessa forma, é necessário que a ausência de documentação seja sanada e medidas cabíveis sejam tomadas. Assim sendo, e aí você já vai concluir esse parágrafo e começar um novo parágrafo. Por quê? Em cada parágrafo, você tem que fazer pelo menos 3 frases. Essas frases têm que estar alinhadas entre si. Porque o grande quê do texto dissertativo, o que faz o texto dissertativo não ser um texto narrativo? As orações subordinadas, lembram das orações subordinadas? Orações subordinadas são orações que se ligam, elas são ligadas entre si por palavras que a gente chama de elementos coesivos. Esses elementos coesivos são contabilizados pela competência 4, ou seja, o corretor vai avaliar quais elementos coesivos você usou, quantos elementos coesivos você usou. Você usou elemento coesivo dentro do parágrafo? Você usou elemento coesivo ligando os parágrafos? Você repetiu esses elementos coesivos? Ah, se você repetiu, você não tem conhecimento de uma gama grande de elementos coesivos. Então, você recebe menos pontuação na competência 4. Então, é importante que o seu parágrafo não seja tão curto, mas também não seja tão longo, porque o texto ideal, ele tem que ter 4 parágrafos. Um de introdução, um de desenvolvimento, o terceiro de desenvolvimento e o 4º parágrafo que vai ser a conclusão desse texto. Então, é um texto com 4 parágrafos. 5 já são muitos. 3 é pouco, mas não é inviável. Então, é importante que o seu texto tenha no mínimo 3, no máximo 4, e que o seu parágrafo não seja tão longo. Então, se eu sou aquele tipo de aluno que escrevo, olha, me deu uma ideia que eu acho que esse texto vai ficar magnífico, ele pode estar perfeito quanto à argumentação, mas se ele tem um único parágrafo, isso já invalida o seu texto. A gente chama de monobloco. E o texto dissertativo, ele tem início, meio e fim. A partir do momento que você não divide esse início, meio e fim em parágrafos, você já invalida o seu texto dissertativo argumentativo. Da mesma forma que usar a primeira pessoa invalida, porque não é um artigo de opinião. Se o avaliador pede o artigo de opinião, é um texto dissertativo que eu posso colocar a primeira pessoa, ele permite. Mas se é um texto dissertativo argumentativo padrão dos vestibulares, a primeira pessoa soa muito mal e você pode perder ponto. Então, a gente usa ou a primeira pessoa do plural
ou o índice de determinação do sujeito. Identifica-se, verifica-se, nota-se, dessa maneira é observável que, observa-se que, sempre um sujeito indeterminado. Um sujeito que não é a primeira pessoa. A primeira pessoa do plural é aceitável, mas o melhor é a indeterminação do sujeito. Lembram-se da determinação do sujeito? Aquela partícula C que é usada para indeterminar o sujeito, ela é bem vista aqui. Entendida a questão da primeira pessoa? Helena, com Oi. relação a essa sua fala, eu acho que a pergunta de uma das alunas, da Julie, acho que é Juliene ou é Juliene, não sei direito pronunciar, não sei se estou pronunciando corretamente o nome da aluna. Ela coloca uma questão que eu acho importante, porque acho que entraria aí nessa fala. Ela iniciou a pergunta perguntando: na redação da Universo, pode ter citações filosóficas ou citações de leis, como a dos direitos humanos, por exemplo, para complementar a argumentação? A gente já até respondeu que sim. Mas ela coloca uma outra questão, que entraria agora na sua explicação: qual seria a forma certa de eu colocar essa citação? Você já deu alguns exemplos aí. Então, se você puder dar uma esclarecida para ela com relação a isso, para ficar bem claro e ela não ter dúvidas, seria muito bom. Tá, dou sim. Tem uma tela que eu vou falar dos dados concretos. Vai aparecer. Olha só. Dados concretos. Então, assim, eu posso citar, fazer citação direta? Posso. Tenho uma memória boa e eu memorizei. Eu quero falar dos direitos humanos e eu tenho formas de citar. Como eu posso citar? Eu posso parafrasear aquela lei, falando com as minhas palavras o que eu entendo. Isso é válido. Os direitos humanos afirmam que, tá. Eu não preciso colocar as cláusulas direitinho, mas eu tenho o meu ponto de vista, eu lembro daquilo, mas não vou colocar com as mesmas palavras. Isso é super aceitável e você falou a fonte dos direitos humanos. Eu posso... Eu tenho uma memória fotográfica e eu quero colocar exatamente como está na lei, porque eu acho aquilo o máximo. Então, eu memorizei. Eu não tenho essa memória fotográfica. Eu prefiro colocar a minha compreensão. Mas se você quer colocar igualmente, da forma que está na lei ou aquele trecho de livro, pode sim. Como você vai fazer isso? Abrir aspas, coloca o trecho. Fecha aspas. Conforme os direitos humanos em sua página ou sua cláusula. Enfim. Afirma-se que, abre aspas, cita-se, fecha aspas. Logo, diante disso, blá, 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 blá. Então, são duas formas de citar dados concretos, ou até mesmo um filósofo. Isso vale também para as frases que eu falei logo no início. Olha, eu quero citar a frase de um filósofo famoso. Isso vale para todas as redações, gente, para todos os vestibulares. Eu posso fazer uma citação indireta, o nome disso é citação indireta. Eu menciono aquele filósofo, ou aquele historiador, ou aquele geógrafo, aquele professor, aquele educador, Paulo Freire, que seja. Eu menciono e eu posso reproduzir a fala ou parte do livro com abertura de aspas, coloco o trecho, fecho aspas, ou isso tudo na mesma linha, conforme Paulo Freire, seu célebre livro. Ai, meu Deus, fugiu o nome agora. Enfim, o seu célebre livro X, e tem vários livros do Paulo Freire, né, gente? Afirma-se que, tá? O autor afirma que, blá, 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 o professor, ou filósofo, o educador, abre aspas, menciono, fecho aspas, ok. Essa é uma forma, ou falar com as minhas palavras a teoria do Paulo Freire e mencionar o livro. Ah, professora, mas eu esqueci o livro. Tudo bem, você lembra do autor? Lembro. Menciona Paulo Freire. E menciona conforme o conhecido ou célebre
pedagogo. Ele não era pedagogo. Ele era advogado de formação, mas era um educador brilhante. Um educador brasileiro, Paulo Freire, blá, 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 blá. E aí você não precisa nem abrir nem fechar aspas, porque você não está informando necessariamente como ele informou no livro, mas são as ideias, os conceitos, ainda que eu não mencione o livro. Isso é viável, sim. Isso conta ponto. Argumento de autoridade é muito bom. Porque os argumentos de autoridade mostram que o aluno tem um repertório diferente. Ele conhece, tem o conhecimento de mundo, mas ele conhece aqueles autores, ele leu, ele se apropriou daqueles autores. Isso é muito interessante. Os avaliadores olham com bons olhos. Eu já avaliei, não posso falar quais, mas já avaliei vestibular. E isso é muito bem quisto. Então, essa forma de citação, a gente chama citação direta ou citação indireta. Existem outras formas de citação. O APUD, nesse momento, não é interessante. O que é o tal do APUD? Citado por... Aproprie-se do original e cite imediatamente o original. Quando vocês estiverem já na faculdade, fazendo TCC, ou depois fazendo mestrado, o doutorado, tá, às vezes a gente não dá conta de encontrar o original, aquele autor citado por, poxa, eu procurei, não achei, meu tempo é curto, porque isso acontece, faculdade. E aí eu posso usar o APUD porque uma estratégia, mas na nossa dissertação, para o vestibular, não façam isso, a sugestão. Não sei se ficou clara responder para a Emily. Acredito que sim. Se tiver mais alguma dúvida, coloca que a gente vai repassando para a professora. Tem uma outra questão também com relação a essa citação, uma forma diferente de fazer citação. A aluna pergunta a Stephanie: posso citar fatos ocorridos no cotidiano que ficaram muito conhecidos? Pode. Pode, mas aí você tem que detalhar bem, porque de repente, vamos pensar, os vestibulares são nacionais, né? Aconteceu na sua cidade, a situação aconteceu só na sua cidade. É de conhecimento de todo mundo? O professor vai ler, vamos pensar, você tem que pensar como o avaliador vai ler. Talvez ele não seja da sua cidade. Aquele exemplo sendo muito local, ou até um exemplo pessoal, por exemplo. Na minha família aconteceu uma situação muito semelhante à mencionada nos textos motivadores. Gente, isso é criminoso, pelo amor de Deus. Na minha família você já mata porque você está dando o exemplo pessoal e está colocando a primeira pessoa. Como nos textos motivadores? Não, a gente não vai pensar nos textos motivadores, mas você pode dar um exemplo geral de conhecimento internacional. Então, um exemplo quando o tema... Vamos pensar no tema da invisibilidade do cidadão. E aí eu quero falar das questões migratórias, por exemplo. Eu estou dando uma bela viagem para depois falar da situação no Brasil, porque eu tenho que voltar ao Brasil. Mas é um exemplo. Um exemplo, ele é válido. O exemplo também é parte do argumento. Mas a cereja do bolo é você validar esse exemplo com um dado histórico ou geográfico que valide esse exemplo. O que explica esse exemplo que aconteceu na cidade, no estado ou no país? É alguma questão outra? Se for, converse, faça com que esse exemplo converse com essa outra questão. Essa outra questão tem que validar esse exemplo, que pode até ser um exemplo pessoal, sei que você cite a primeira pessoa. Ele tem que ser relevante como um todo, mas é importante que ele seja validado por um outro meio. Um filósofo, um historiador, um geógrafo. Mas os exemplos são válidos. Professora, mas eu li um dado também que saiu na Folha de São Paulo, em determinado jornal. Isso é exemplo de dado concreto, ele tem nome. Também é válido. Mas eu não vou lembrar dado concreto, porque minha memória não é tão boa assim. Eu posso inventar dado? Cuidado.
Porque os avaliadores, eles podem muito bem procurar na internet para validar se o seu dado é real, se o seu dado existe. Ou até se aquele autor que você citou existe. De repente, eu nunca ouvi, eu sou um leitor ávido, nunca vi esse autor. Pera lá, procurar, você criou uma situação, criou um dado, ele invalida o seu argumento. Então, tomem cuidado. Eu estava falando, deu para entender? Ficou claro? Eu acredito que sim. A aluna anterior já disse que ficou clara a parte dela. Essa questão que você colocou agora, também acredito que tenha ficado, mas aí a aluna pode nos colocar aqui. Tem uma outra questão aqui que a Verônica colocou. A prova, nós temos que colocar o tema ou já vem o tema? Você já havia explicado, mas é bom dar uma reforçadinha, eles confundem um pouco o tema certo. com O título. o título. Olha, se a gente está falando da Univesp, o tema vem. Se a gente está falando da FUVEST, o tema é apresentado. Da Unicamp, tema também é apresentado, mas a gente trabalha com gêneros diferentes. Da Enem, o tema também é apresentado. Mas tem faculdades, Mackenzie não tem tema. Ele te dá textos, e aí, a partir desses textos, você tem que interpretar e escrever sobre o tema que você inferiu da sua interpretação. Então, depende. A maioria dos vestibulares apresenta o tema sim. A última parte, tem o texto, os motivadores seguem até o padrão. Eu tenho os textos motivadores, geralmente são 3 ou 4 textos motivadores, e ao final da página existe ali a tomada para que você produza. Então, a partir dos dados apresentados, escreva um texto dissertativo, argumentativo, é ali que ele vai pedir para você, ele não está pedindo um texto narrativo ou um texto descritivo. Ele não está pedindo para você uma carta, ele está pedindo texto dissertativo, argumentativo, em língua portuguesa culta, formal. Em língua portuguesa culta ou padrão culto, sobre abre e fecha aspas. É esse o padrão. Esse abre e fecha aspas, geralmente dentro disso tem o tema. Aquele é o tema, aquela é a informação que eu preciso para escrever o meu texto. O título e isso não muda. Esse é o tema, ele já te dá. O vestibular vai te dar. O que muda é o título da sua redação. Porque é o título da sua redação, a sua produção vai ser diferente do seu colega, claro. Mas o título é você que tem que mencionar. Então, é aí que é a sua criação, a produção sua. A gente estava falando da introdução. Tranquilo? Eu vou considerar que está tranquilo. A gente estava falando da introdução da retomada histórica, certo? Mas eu posso também fazer uma pergunta. Eu adoro fazer pergunta. Perfeito, gente. Perguntas são instigantes, elas são interessantes, desde que eu responda a pergunta. Se eu faço uma pergunta e repito a pergunta na conclusão, você respondeu ou você deixou mais no ar aquele tema? Então é interessante que a gente faça a pergunta se esse é o objetivo ou se você prefere um texto com perguntas, com questionamentos, mas que eu responda essa pergunta também. Eu tenho que fazer a pergunta e respondê-la no decorrer do texto a partir dos meus argumentos. Então, a pergunta é uma estratégia de introdução, mas a pergunta tem que ser respondida. Tranquilo? Pensando numa introdução que tenha dados históricos. Então, eu retirei esse exemplo aqui de uma redação 2022 do Enem, do tema que a gente acabou de comentar, de 2022. E aqui eu coloquei em cores diferentes para mostrar para vocês
aqui se abre e fecha aspas, porque não é o texto meu, é o texto da aluna, que é Emanuele. É uma das redações nota 1000. Que, professora, tem tanto vestibular, você pegou as redações do Enem? Os vestibulares, há pouquíssimos vestibulares, pelo menos que eu tenho acesso, que divulgam as redações, as produções. A FUVEST há muitos anos não divulga, o Enem divulga anualmente, a Unicamp, ela divulga trechos, mas o nosso foco era o dissertativo argumentativo. Então, por esse motivo, eu acabei me apropriando do Enem, porque as informações estão na internet e a gente consegue se apropriar dos modelos. E esse modelo de introdução aqui não é um modelo Enem, é um modelo que pode ser usado em qualquer texto dissertativo argumentativo. Introdução com retomada histórica é muito interessante. Ele pode ser uma definição geográfica de um assunto que você goste. Então, a retomada histórica é só uma das possibilidades. Pode ser uma letra de música, mas cuidado com as letras de música, para elas não serem comuns demais e não falarem nada. Ou até mesmo séries ou filmes da Marvel. Porque os filmes da Marvel, eles têm uma mensagem? Tem, mas é muito superficial se você quer adentrar um tema que pode ser muito mais profundo do que aquele super-herói que aparece no filme. Cuidado com as digressões que vocês fazem a partir de determinados. Mas eu não posso citar nenhum filme? Pode. Há clássicos belíssimos do cinema que podem e merecem citação. Mas não são todos os filmes que merecem citação. Então, nada contra os filmes da Marvel, gente. Todo mundo assiste, é super popular, ok. Mas ele vai me trazer um aprofundamento que eu preciso para falar do meu tema. Citar por citar não é interessante. E quando eu falo de uma obra de ficção, até que ponto aquela obra de ficção vai me trazer a realidade? Ah, professora, mas aí a gente tem uma estratégia, saindo da ficção, indo para a realidade. Tá, se você pode citar algum filme que é clássico e que trata de uma história real, por que você não trata de um filme que traz história real? Tem vários. Cuidado. Então, a retomada histórica. A introdução apresenta um panorama histórico para adentrar no tema. Então, é dessa aluna específica, tá? A cidadania, no contexto relativo à Grécia Antiga, era restrita aos homens aristocratas, maiores de 21 anos, que participassem do sistema político de democracia direta do período. Ou seja, aquele tema não está falando da inclusão do cidadão a partir da documentação, eu falo da democracia. A Grécia é o berço da democracia, a gente não está numa democracia? Ela retomou o tema a democracia lá na Grécia Antiga para definir o que era democracia, para vir a questão dos cidadãos, ou seja, ela fez uma retomada histórica. Não citou ninguém, não citou nenhum autor, mas citou a questão de ser cidadão, desde os primórdios, desde a Grécia Antiga. Diferentemente dessa conjuntura, ou seja, ela usa elemento coesivo dessa para falar que isso daqui é uma conjuntura. Ela definiu toda essa situação aqui como conjuntura. A Carta Magna do Estado Brasileiro. O que é a Carta Magna do Estado Brasileiro? A Constituição. Ao invés de falar Constituição, ela deu o nome de Carta Magna do Estado Brasileiro. É uma outra forma de chamar a Constituição, principalmente se eu vou falar da Constituição em outros parágrafos. Ou seja, isso também é um artifício de argumentar, de coesão. Eu não repito as palavras, eu uso sinônimos para que eu possa remeter à mesma palavra. Vigente na contemporaneidade, concede o título de cidadão do Brasil aos indivíduos nascidos em território nacional, de modo que a oficialização dessa condição está atrelada ao registro formal de nascimento. Ela remete à certidão de nascimento que está no texto 3, lembram? Que eu apresentei lá na primeira tela.
Nesse contexto, ela usou o pronome possessivo, o pronome aqui demonstrativo, desculpa, para retomar a situação que ela tinha falado antes. Então, aqui ela também usou o elemento de coesão. E olha só, eu tenho 3 frases dentro de um parágrafo. Convém apresentar que, em virtude da ausência dessa documentação, diversas pessoas passam a enfrentar um quadro de invisibilidade frente à estrutura estatal. Vou pegar. Não tem uma mesinha do lado, estou pegando água do chão. Que, em virtude da ausência dessa documentação, diversas pessoas passam a enfrentar um quadro de invisibilidade frente à estrutura estatal e, com isso, são privadas da verdadeira cidadania do país. Aqui é a tese dela, é o ponto de vista. Ela usou eu em algum lugar aqui? Não. Ela não usou nenhum índice de determinação do sujeito. Mas ela coloca o ponto de vista dela, que é a tese, o que é a tese? É o ponto principal que eu vou me apoiar para escrever o restante da dissertação. Então, essa é a tese. O restante da dissertação dela vai ser em cima dessa informação aqui. Tranquilo? Isso daqui é uma introdução. É um exemplo de introdução. Tranquilo, gente? O que se espera do desenvolvimento? Bom, a partir do momento que eu apresento uma introdução que tenha um determinado ponto, no caso aqui ela retomou a Grécia Antiga, ela coloca da questão da invisibilidade, estrutura estatal, e convém apresentar, diversas pessoas passam a enfrentar o quadro de visibilidade frente à estrutura estatal, e com isso são privadas. Então, isso é fato. Ela vai apresentar outros elementos que ratificam esse ponto de vista. E é isso que ela vai colocar no segundo e no terceiro parágrafo. Que elementos são? Então, o desenvolvimento, ele tem que conversar com a sua introdução, porque é a partir da sua introdução que o avaliador vai analisar. Nossa, que interessante esse ponto de vista. Vamos ver o que ela vai dizer, ou o que ele vai dizer a partir da leitura dos próximos textos, dos próximos parágrafos. Então, quando a gente fala do desenvolvimento, o desenvolvimento é onde estarão os nossos argumentos. É o corpo. Então, a introdução é como se fosse um primeiro olhar, mas o grande corpo do seu texto, a maior parte dele, é o desenvolvimento, que está dividido em 2 parágrafos. E nesse desenvolvimento é o local em que eu vou inserir os argumentos que precisam de coesão e coerência, que precisam ser alinhados com as outras partes do texto. Porque se eles estiverem soltos e não conversarem com a introdução e não conversarem entre si, o seu texto não vai fazer sentido. Então, o exemplo valida o seu desenvolvimento. Uma citação direta, uma citação indireta, uma citação de dado concreto, todos esses elementos validam os seus argumentos, o seu texto, o seu desenvolvimento, que está previsto no segundo e no terceiro parágrafo, teoricamente. Pode ser um parágrafo só? Pode, o ideal é que seja um texto dividido em 4 parágrafos, tá bom? Dado concreto. Aqui um exemplo de dado concreto, eu acho que talvez similar ao que a Emily tinha comentado ou tinha perguntado. Aqui eu estou falando da mesma aluna, que é a Emanuele. Cerca dessa lógica, ou seja, ela começa usando dessa lógica, que é o argumento anterior do primeiro parágrafo, ela usa aqui essa estratégia do demonstrativo de novo como um elemento coesivo, isso não está errado, é uma das formas de fazer um texto coeso. É necessário pontuar a dificuldade da parcela da população brasileira em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Sob esse viés, aqui também,
Elemento coesivo entre frases. Destaca-se que, segundo o relatório de 2019, então ela tem um dado concreto, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o Brasil é o 7º país, ou seja, é um dado concreto, ela conhecia o dado, ela lembra daquele dado, e ela se apropriou daquele dado para fazer uma citação indireta. Isso aqui é uma citação indireta. Condição que implica a existência de indivíduos tupiniquins. Quem são os indivíduos tupiniquins, gente? Quem chuta? É uma outra forma de falar um outro substantivo, porque ela pode repetir. Ah, outra coisa. Professora, palavras difíceis fazem eu ganhar ponto? Não necessariamente. Um texto coeso faz você ganhar ponto, mas palavras difíceis, não. Quanto mais simples for o texto, quanto mais claro e objetivo, melhor, desde que ele apresente um repertório sociocultural produtivo, ou seja, uma fundamentação, alinhando várias áreas do saber. Porque é isso que o avaliador, quando eu analiso uma redação, eu quero saber qual é o perfil desse estudante, o que ele conhece, como ele escreve, como ele concatena as ideias dele, qual o ponto de vista dele sobre o tema. Eu estou avaliando o perfil de aluno que eu quero para a minha instituição, e isso vai fazer a sua nota aumentar ou diminuir. Então, é um meio de acesso muito importante, porque eu valido o quanto esse aluno conhece a concatenação de ideias e a própria língua, propriamente dita. Porque eu posso simplesmente nem conseguir escrever um texto como esse, porque eu simplesmente não consigo escrever uma frase completa. Isso pode ocorrer. Por isso, a solicitação. E, para entrar numa faculdade, você tem que ter partido de todos os todo o ensino, então ensino fundamental 1, ensino fundamental 2 e o ensino médio, passado por todas essas etapas, e espera-se que o aluno do 3º ano do ensino médio, já formado, que está apto a entrar numa universidade, ou que tenha feito o EJA independente, ele saiba elaborar um texto coerente, coeso, em língua portuguesa padrão, cenário culto, tá bom? Detentores de rendas extremamente baixas, as quais muitas vezes não são suficientes para fornecer condições de vida dignas a essas pessoas. A essa linha de raciocínio, os limitantes recursos financeiros podem possibilitar o deslocamento desses indivíduos até os cartórios, ou seja, aqui ela está apresentando o problema de locomoção, devido aos custos com transporte e, por conseguinte, impedir a realização do registro. Então, aqui é uma explicação por que essas pessoas acabam não tendo registro. Assim, que também é um elemento coesivo, a acentuada desigualdade social da nação dificulta a promoção da documentação pessoal, especialmente para classes sociais menos abastadas. Aqui ela retoma a tese dela, que ela colocou no primeiro parágrafo. Nesse contexto, convém apresentar, em virtude da ausência dessa documentação, diversas pessoas passam a enfrentar o quadro de invisibilidade frente à estrutura estatal. E, com isso, são privadas da verdadeira cidadania. Por que que elas passam por isso? Por causa da desigualdade social. Principalmente as pessoas que são mais pobres não têm esse acesso. Tranquilo? Essa questão de dado concreto, eu acho que... Eu estou olhando aqui o celular para ver se tem algum recado. Aqui. Eu posso disponibilizar o slide para vocês depois. Mas é para vocês estudarem o slide, tá bom? É para divulgar geral. Então, isso daqui é exemplo de dado concreto. Tranquilo para vocês? Ou ficou alguma dúvida? Isso daqui é um formato de argumentação que pode ser usado. Um exemplo de argumentação. Tranquilo. Eu vou prosseguir, então. Argumento de autoridade. Eu, particularmente, acho argumento de autoridade muito legal. Por quê? Eu, como professora,
Porque no argumento de autoridade, quer dizer que você consegue concatenar aquele tema com outros autores, com autores que você conhece. Mas o que eu tenho de literatura? Isso mostra o arcabouço literário do aluno. Eu não preciso falar de literatura, eu leio Machado, eu leio Graciliano, eu leio Camões, não é isso. Pode ser a literatura mundial, pode ser filosofia. Olha, eu gosto muito de filosofia. Então, essa é a hora da gente se apropriar das aulas, das outras disciplinas, não só de literatura. Eu posso me apropriar daqueles filósofos que o professor de filosofia apresenta, dos geógrafos que o professor de geografia comenta e que fazem parte de um contexto social para esse tema aqui, isso caberia. Eu posso me apropriar de dados voltados à sociologia. Eu posso me apropriar de temas voltados à área de inglês, porque de repente existe algum autor da área de literatura inglesa que a professora citou na aula de inglês, mas que ele conversa com esse tema. Por que não? Só não vale citar no original, porque é uma prova de língua portuguesa. Então, eu quero impressionar, eu vou citar Shakespeare em inglês. Ai, tudo bem, senão você conhece a língua. Mas a prova não é de língua portuguesa? O professor pode até conhecer o inglês, porque ele não é obrigado a ter feito a formação dele português e inglês. A formação dele pode ter sido português russo, ele conhece inglês assim, mas às vezes nunca ouviu falar de Shakespeare. Ele tem que ser especialista em língua portuguesa, porque ele está avaliando o texto em língua portuguesa. Mas independente da formação dele, a prova é em português. Estamos avaliando, e qualquer vestibular pede isso, a língua portuguesa. Professora, mas estamos no país de imigrantes, muitos imigrantes estão aqui. Então, se ele quer entrar numa faculdade brasileira, ele vai ter que escrever em língua portuguesa. Não há como fugir disso. Então, o seu texto, que você acha muito chique e quer citar em inglês, demova isso de você. E fale do autor, que seja Shakespeare ou qualquer outro, mas cite-o em língua portuguesa. Tranquilo? Professora Então, Helena, aqui, diga. só uma questãozinha, só para voltar, a questão do tupiniquins, que no contexto que a aluna usou, que existem várias versões do significado da palavra, né? Nesse contexto que ela utilizou, qual é o significado? Porque os alunos estão perguntando, alguns afirmaram algumas respostas, né? Então, acho que seria importante que você citasse aqui, neste contexto, qual é o significado da palavra, porque surgiu bastante dúvida aqui e acho que era importante frisar essa questão para os alunos. Nesse contexto, são os brasileiros, são os indivíduos do Brasil. Ela poderia ter falado brasileiros, porque ela não citou brasileiros em lugar nenhum aqui. Mas, no mínimo, ela quis diversificar o texto dela. E a gente percebe que ela tem esse viés quando ela fala da Carta Magna lá em cima. Ela poderia ter simplesmente falado da Constituição brasileira. Aqui, quando ela fala indivíduos tupiniquins, que realmente dá pano para manga. Dá pano para uma discussão filosófica e literária até. Condição que implica a existência de indivíduos tupiniquins, detentores de rendas extremamente baixas, de brasileiros detentores de rendas extremamente baixas. Ele já está falando do brasileiro. Nesse contexto aqui, é o que cabe. O indivíduo é aquele ente que faz parte da sociedade. Tupiniquim, ela está remetendo ao brasileiro. Seria desnecessário isso. Acho que o brasileiro poderia ser muito mais objetivo. Mas ainda que isso apenasse no vocabulário exagerado, que é a competência 1, ela não tem erro algum de pontuação, não tem erro de ortografia, não apresentou erro
de estrutura frasal, que é o que conta muito ponto, no caso do Enem, especificamente, mas, no geral, as redações de todos os vestibulares, o ideal, o melhor dos mundos é que você não erre nada, para você tirar a maior nota na competência de linguagem. Vamos falar de uma maneira geral. E o que é a competência da linguagem? E aqui a gente chama de competência 1. A organização da frase, a pontuação, a ortografia, tudo respeitando as novas regras do português, a nova ortografia. A acentuação gráfica. Então, aqui não tem erros de acentuação gráfica, não tem erro de crase, que é muito comum. Não tem erro de concatenação de frase, nem de truncamento, o que não faz ela perder ponto. Por isso que foi... E para ser nota 200 pontos na competência 1, ela poderia ter até 2 erros, e ela não apresentou esses 2 erros aqui. No texto como um todo. O texto como um todo está na íntegra. Então, aqui os indivíduos tupiniquins são os brasileiros. Respondido? Perfeito. Falando do argumento de autoridade. Aqui é Lilian Schwartz. Eu não sei se eu fiz a réplica errada, mas aqui isso contaria, às vezes não conta uma negativa de ponto, porque ela teve a intenção assim, o coração dos avaliadores não é tão gelado assim, porque ninguém quer prejudicar os alunos. Então, algumas coisas podem... nome, principalmente se você quer citar Nietzsche. Mas Nietzsche tem uma série de consoantes juntas, é um nome alemão. Eu inverti. Tá, tudo bem, você inverteu um nome que não é brasileiro. Então, tudo bem, isso pode passar como... não é passar batido. É observável, mas não a pena. Que ela cita Lilia Schwartz, e a Lilia, ela é antropóloga e historiadora. Historiadora da Universidade de São Paulo, mas depois ela foi para o Rio de Janeiro. Eu não sei se ela está na UFRJ, mas ela é autora de vários livros, é muito interessante, principalmente a Dona Maria. É muito interessante a Lília, porque ela estuda o contexto da formação da nação, mas ela tem um viés muito interessante pensando na antropologia, na contextualização da história. É bem legal. Além disso, então, aqui um outro argumento, a gente chama de argumento de autoridade, que é aquele argumento de citação que alguém perguntou. Eu dei exemplo do Paulo Freire. Além disso, então, eu tenho aqui um elemento coesivo, está ligando um parágrafo a outro. A falta do sentimento de cidadania da população não registrada reflete também na manutenção de uma sociedade historicamente excludente. Tal questão ocorre, pois, elemento coesivo, de acordo com a análise da antropóloga brasileira Lilia Schwartz, desde a independência do Brasil, não há formação de um ideal de coletividade, ou seja, de uma nação, ao invés de meramente um Estado. Ela pegou o contexto, ela não citou o nome da obra da Lilia, mas citou a autora. É válido, é válido. Ela estuda justamente isso. Com isso, o caráter de desigualdade social e exclusão do diferente se mantém, sobretudo, no que diz respeito às pessoas que não tiveram acesso ao registro oficial, as quais, frequentemente, são obrigadas a lidar com situações humilhantes por parte do restante da sociedade, das mais diversas discriminações, até o fato de não poderem ter qualquer outro documento, se antes não tiverem sua identificação oficial. Então, aqui é um argumento de autoridade. Ela citou a autora, mas não citou o livro, mas contextualizou. É válido? Mas eu lembro o livro, ou esqueci parte do título. Vale a citação. Tá bom. O nome disso é argumento de autoridade. E o nome desse argumento aqui é de dado concreto.
Helena, ainda se tratando de citações, a Bruna ela traz uma questão que eu acredito que você vai responder. Eu poderia até responder, porque eu acho que sim, mas eu acho importante passar para você. Dependendo do assunto, pode citar, por exemplo, a história dos santos que tiveram participação histórica em diferentes períodos? A história do Santos. Santos. Eu não entendi a pergunta. O Santos, eu estou falando do clube ou Santos, eu estou falando do Eu Santos, acho da que é de religião? santos religioso, eu acho. Eu entendi como Ah, religioso, né? Então, dependendo tá, do assunto, pode citar, por exemplo, a história dos santos que tiveram pode. participação histórica em diferentes períodos. Pode, desde que. Aí é que tá, vamos lá. Vamos pensar em um tema. E aí eu quero. Olha, eu adoro a história de todos os santos. Eu coleciono essas informações, eu fiz pós-graduação disso. Não é porque a gente tem a pós-graduação que a gente não vai fazer outra faculdade, né? Pode, desde que eu não faça da minha redação inteira a história de todos os santos. Então, a gente pode citar, sim, desde que ela tenha a ver com o texto, o tema que eu estou tratando, ela se encaixe no tema, mas ela não seja simplesmente a história dos santos como parte da argumentação. Porque aí, dependendo de como o aluno intermedia isso, ele pode estar fugindo do tema, ou ele pode estar tangenciando. Mas se é parte de uma argumentação para exemplificar ou para validar, pode, é válido, desde que essa história converse com o tema. Isso não é proibitivo. A história de parte da igreja, ou parte da Idade Média, ou parte o que levou a tal situação, um exemplo de determinada história dos santos, de algum santo específico, porque falar da história dos santos de uma maneira genérica pode não explicar também. Então, só tomar esse cuidado. Isso aqui que eu vou mencionar valida a minha tese? A minha redação vai falar só disso? Eu vou fazer um parágrafo argumentando para validar a minha tese? É válido. Porque demonstra que eu tenho um conhecimento que é a história dos santos, mas a cereja do bolo seria você apresenta a história dos santos e valida, se você tem a história, conhece a história, existe um historiador por trás, né? Tem a história, mas também tem quem conta a história. A gente conhece a história a partir da visão de um ente. Quem é esse ente? Até a literatura, quando a gente pensa na Ilíada e na Odisseia, é o Homero que escreveu. Ela é atribuída a Homero, mas na realidade é parte de uma tradição oral triste, né? Não foi ele necessariamente, mas é atribuída a ele. E é uma história que faz parte da tradição oral. Mas a gente cita o Homero porque todo mundo, quando a gente vai comprar a Ilíada, comprar a Odisseia, tá lá, Homero. Ela é aceita. O Eduardo aproveita, que acho que pode ser uma dúvida muito comum. Ele Tá. aproveita para dizer, nesse caso, estando dentro do assunto, pode-se usar citações bíblicas? Pode, desde que ela não fique uma pregação, não vire uma pregação no seu texto. Você pode usar citação bíblica, sim, para fundamentar um ponto de vista ou a sua tese, mas desde que não fique algo ele por ele mesmo. Aí entra no meu primeiro argumento lá atrás. Eu adoro frases de filósofos. Vou salpicar o meu texto com frases de filósofos que eu tirei da internet. Qual a fundamentação disso? Ele fundamenta? Essa citação fundamenta a sua tese? Ou é simplesmente um apoio moral para aquilo, porque é aquilo que você acredita? Tudo bem, aquilo que você acredita é o seu texto, é a sua autoria, mas valida o tema. Então a gente tem que. É mais ou menos assim: eu tenho as minhas concepções, eu acredito naquilo, mas eu tenho que conversar com o que o avaliador me pede. O avaliador está pedindo isso?
Tá, essa frase da Bíblia valida, ela vai fundamentar a minha tese? Se sim, se ela vai fundamentar a minha tese, a história dos santos vai fundamentar a minha tese, eu vou contar mais de 1000 anos de história dos santos, ou vou pegar um único santo? Entenderam? Da mesma forma que vou citar o filme da Marvel que está na moda. Fundamenta a minha tese? Pensem nisso. A fundamentação da tese. Esse argumento, essa citação, independente se ela é uma música, tá? É uma música que eu posso citar, na realidade, aquele exemplo que eu dei do Monte Castelo. Eu posso pegar o original, que eu sei que, na realidade, o Renato Russo se apropriou do Camões para fazer aquela parte daquele verso, por que eu não cito Camões? Ah, mas quando eu pego, vou citar Matrix. Matrix não é uma releitura do Mito da Caverna, não? Será que eu não posso já ir direto no Mito da Caverna? Ah, não, eu vou citar o Black Mirror, a série da Netflix, que muitas pessoas assistem e que tem temas polêmicos que falam da atualidade, da modernidade. Mas será que não tem autores que já mencionam isso, ou até mesmo exemplos reais que eu possa citar que referem disso, ao invés de citar o filme? Então, são perguntas que eu deixo para reflexão. Mas não é proibido. Tranquilo? Acredito que sim. O Eduardo já sinalizou que ele já entendeu e acredito que a sua explicação tenha sido bastante clara e objetiva. Tá bom. Vamos falar da coesão. Eu falei da questão dos argumentos e agora falando um pouquinho da coesão. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Ah, a gente tem um tempinho ainda. 20 minutos eu termino. 37. O que é a bendita da coesão? Coesão é o elemento que eu uso para juntar as partes do texto. Por que eu coloquei um novelo de lã? Vamos pensar que o texto é um tecido, ou até mesmo um tricô. Quando, para quem faz tricô, para quem já fez, para quem conhece o crochê ou o tricô, quando eu perco um ponto, quando eu estou fazendo tecido, fica um buraco no meio, é um ponto perdido. E aí aquela trama fica sem unidade. É um texto sem coesão. É um texto em que não tem a palavra ou o elemento que fecha o entendimento. Ele não fica compreensível muitas vezes. Por isso que é importante que o texto seja coeso. A coesão faz parte do texto dissertativo argumentativo. Então, aqui eu peguei um trecho, e aqui é de outra participante, que ela usou em um parágrafo vários elementos de coesão. E percebam, eu tenho aqui um parágrafo que tem uma frase, duas frases, três frases, quatro frases. Mas ela usa elementos coesivos em todo esse parágrafo. Acerca dessa lógica, eu acho, inclusive, que eu já tinha citado esse caso aqui. Aqui, ó, a mesma, na realidade. Não. Emanuele, olha. Deixa eu ver aqui. Peguei o nome errado da moça. Mas, enfim, desculpem. Acerca dessa lógica, é necessário pontuar a dificuldade da parcela da população brasileira em situação de vulnerabilidade socioeconômica no acesso ao procedimento do registro civil. Acerca dessa lógica, sob esse viés, destaca-se que, segundo o relatório, então aqui eu tenho a palavra, segundo o relatório, eu estou citando o relatório, sob esse viés, o elemento coesivo, acerca dessa lógica, a lógica que ela apresentou no parágrafo anterior, eu tenho elementos intra e interparágrafos. Intraparágrafos estão dentro do mesmo parágrafo. Interparágrafos, os parágrafos conversam entre si. E eu tenho elementos que unem. Qual o elemento que eu uso na conclusão, então, professora? Assim sendo, portanto, são elementos que eu posso usar na conclusão. Eu falei, discorri sobre tudo e no final eu coloco portanto. E aí apresento o meu ponto de vista.
devido aos custos, por conseguinte, assim. Então, eu posso usar palavras que substituem outras palavras como elemento coesivo para evitar repetição, ou eu posso usar essas palavras aqui, que são elementos de conjuntura, e a gente não vai entrar numa aula de gramática aqui para falar quais são as conjunções, enfim. Mas eu apresentei aqui um resumo bem resumo. Eu tenho possibilidades de uso. Quando que eu uso termos para explicação? Pois, porque, por isso, de conformidade, conforme, segundo, de acordo. Para concluir, logo, portanto, então ele é mais informal, mas ele pode ser utilizado. Mas ele é mais. Ele é menos formal, vamos dizer assim. Então, um assim sendo, um portanto ou um logo validam a tua conclusão. Quando eu quero contrapor, explicar algo com uma contraposição, porém, todavia, entretanto, então esses são elementos que a gente usa como elementos coesivos. E é interessante que a gente diversifique esses elementos coesivos no texto. Mas o que eu queria falar é da conclusão. E aqui eu tenho logo uma conclusão que tem a palavra portanto. Eu vou falar um pouquinho da conclusão para depois falar da proposta de intervenção. Como que eu termino um texto? Eu termino um texto retomando a tese, aquela informação que está logo no primeiro parágrafo, fazendo aí um panorama geral do meu texto. Eu posso usar uma conclusão que apresente uma proposta de intervenção para aquele problema. Eu posso fazer uma conclusão que seja criativa, com uma frase de efeito, ou com uma pergunta, desde que essa pergunta tenha sido, de alguma forma, respondida no seu texto. E aqui é uma forma bem arriscada e bem diferente de concluir, ela não é proibida, mas você tem que estar muito seguro do que está fazendo. Um modelo de proposta de intervenção, que é um modelo que pode ser usado na sua redação, mas esse modelo aqui, retirado do Enem, então ele é muito detalhado. Ele apresenta vários elementos, como se fosse um plano de ação. Então, eu tenho um agente, esse agente faz uma ação, essa ação tem um modo de acontecer e tem um meio de acontecer e também tem uma finalidade, eu tenho um detalhamento. Então, é uma proposta de intervenção muito completa. E por isso, a pontuação dessa competência, que é a quinta competência, ela é tão delimitada. Então, eles contam. Ali apresentou uma proposta completa, perfeito, uma nota total. Não, mas ele apresentou uma proposta de intervenção que só tem um dos elementos, que é um agente, ou só uma ação, enfim. Então, só para elucidar, o que seria uma proposta de intervenção? Pensando naquele tema. Portanto, ao entender que a falta de cidadania gerada pela invisibilidade do não registro, aqui é da mesma aluna da primeira redação, tá? Emanuele, do não registro está diretamente ligada à exclusão social, é tempo de combater esse grave problema. Ela retoma a tese. Estava lá no primeiro parágrafo. Assim, cabe ao Poder Executivo Federal, mais especificamente o Ministério da Mulher, então, ela não falou só do Poder Executivo Federal, ela detalhou falando que é o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ampliar o acesso aos cartórios de registro civil. Okay. Olha só, um erro de ortografia, de pontuação aqui, de acentuação, não tinha percebido que ela tinha acontecido. Fez um erro só. Ela tiraria nota 1000 ainda assim. Porque é registro civil. Tal ação deverá ocorrer por meio da implantação de um projeto nacional de incentivo à identidade civil, o qual irá articular, então aqui ela já tem uma proposta de intervenção. Ela tem um agente, ela detalha quem é esse agente e ela tem uma ação,
que é a ação ampliar o acesso aos cartórios. Ela detalha ainda mais como que vai ser esse acesso ao cartório. Ela vai ocorrer como? Ocorrer por meio, e aqui os elementos coesivos já dão essa diretriz. Como? Por meio da implantação, e ela usa tal ação, que remete a um elemento coesivo, embora tal, gramaticalmente falando, ele é usado, mas ele não é reconhecido por alguns gramáticos como um elemento coesivo. Embora eu ache muito chique, mas ele não é válido. Por meio da implantação de um projeto nacional de incentivo à identidade civil. Aqui ela teve uma ideia, ela criou um projeto. Mas o que vai fazer esse projeto? O qual, elemento coesivo de novo, irá articular, junto aos gestores dos municípios brasileiros, campanhas. Então, o que ele vai fazer? Articular campanhas, como divulgadas pela mídia socialmente engajada, que expliquem sobre a importância do registro oficial para a garantia da cidadania, além de instruções para realizar o processo. Por que é tudo isso? A fim de, e aqui, olha, um adendo interessante. Quando a gente tem um a fim de, e muitas vezes a gente escreve a fim de junto e a fim de separado. Quando eu quero falar de finalidade, propósito, a fim de é separado. Atividades afins é junto. Então, aqui eu estou falando com um propósito, a fim de, com a finalidade de mitigar, ou seja, encerrar, acabar as desigualdades geradas pela falta dessa documentação. Afinal, e aqui ela conclui, mas ela perdeu uma boa deixa, na minha opinião, de professora, de ter mencionado vidas secas lá em cima, porque ela não mencionou. Afinal, assim como os meninos em Vidas Secas, ela citou literatura, a obra do Graciliano Ramos, conhecidíssima, tinha já citado no início da apresentação. Toda a população merece ter a garantia, o reconhecimento de seu nome e identidade. E é fato. Essa aqui proposta, vamos ver se eu não estou fazendo uma injustiça e criticando a redação errada. Se não me engano, é da primeira moça. Se for a da Fernanda, que é a da anterior, ela cita o Vidas Secas, porque eu fiz aqui, eu peguei trechos que eu achei que tinha mais elementos coesivos para mostrar para vocês. Mas eu tinha errado o nome da aluna. Eu acho que esse daqui é o da Fernanda. Se é o da aluna Fernanda, que também está no mesmo livro, do caderno, ela cita o Vidas Secas na primeira proposta. Mas o Vidas Secas é uma proposta de início, de introdução literária. Eu queria trazer uma proposta com retomada histórica para mostrar, porque muitos alunos ficam na dúvida. O que é retomada histórica? Do que você está falando? Retomada histórica é conhecer aquele tema mais profundamente, pensando no viés histórico e trazendo aquele ponto de vista. Ah, mas eu quero citar um livro, ou quero citar a série. Aí você está trazendo um exemplo a partir da literatura, que também não é inválido, ele pode ser mencionado. Então, os livros que vocês leem de uma forma geral, eles também podem ser pontos para análise de uma introdução, até mesmo de um argumento. Tranquilo, gente? Pensando na conclusão, é claro. Pensando de uma maneira geral na estrutura do texto, era isso que eu tinha para falar para vocês. Aqui, todas essas informações foram retiradas de 2 livros específicos. E eu esqueci aqui de mencionar o caderno do Enem, tá? De 2022. Mas tem o livro do Agnello Pacheco, a dissertação, que é um livro fininho, verde, ali tem exercícios que a gente pode fazer para praticar o texto dissertativo argumentativo, e tem esse livro, Noções de Texto, que é muito interessante, ele está disponível na internet, se não me engano, ele é da editora Ática, está esgotado, a gente encontra em sebo. Ele é muito bom, a parte que fala de coesão textual é bem interessante e é muito rica, então a parte de coesão foi apoiada nele. E nos textos do caderno do estudante do Enem, na cartilha do participante do Enem. Alguma dúvida, gente? Eu vou parar de Helena, projetar.
Oi. Eu acredito que não tenha dúvidas, a gente foi repassando para você as dúvidas dos alunos, a aula foi extremamente esclarecedora, nós não temos palavras para agradecer aqui a sua doação de tempo, de conhecimento. Tenho certeza que os alunos estão muito gratos pela sua aula, nós também, coordenadores de polos, estamos muito gratos pelo seu voluntariado.